Bom dia aos alunos do turno diurno, boa noite aos alunos do turno noturno. Como eu havia prometido para vocês na aula passada, o artigo 122 ele sofreu umas alterações com aquele pacote chamado pacote anticrime. Então eu fiquei de trazer essas tais modificações hoje, né? Muito bem. Aqui nessa primeira parte, onde eu falo de conceito amplo de autor, conceito restrito e teoria do domínio do fato, não há nenhuma modificação. Tudo continua igual. Que coisa, não quer. Bom, vamos aqui à nova lei. Então, a redação ficou a seguinte depois do pacote anticrime. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Bem, em primeiro lugar, aqui, o objeto jurídico que é o bem ou direito tutelado pela norma continua sendo a mesma coisa, é o direito à vida, só que acrescentou a integridade física, porque quando fala de mutilação, está falando de integridade física, né? E o objeto material é o homem vivo, né? Como também já era antes, é o homem vivo e consciente do que está à sua volta. Isto é como eu falei já na aula correspondente a essa mesma parte, que não adianta eu falar na cabeça de alguém que está em coma. A pessoa precisa estar consciente para resistir ou não àquela minha instigação, aquele meu induzimento. Aqui não mudou nada, vejam vocês, o sujeito ativo é qualquer pessoa física, sujeito passivo é qualquer pessoa humana com capacidade de resistência, ainda que diminuída, nada mudou. Agora aqui tem umas mudanças. Vamos lá. A qualificação doutrinária do crime. No caput. Agora aqui nós temos que modificar. Antes era só crime material. Com a nova redação que deu a essa lei 13.968/19, que foi feita no dia 26/12/19, o crime do caput é delito formal. Nos parágrafos 1º, 2º, 6º e 7º, trata-se de crime material, que aí precisa de um resultado. Então, seria de se perguntar, logo em seguida, consumação, como é que se dá? A consumação é o seguinte, no caput, que agora é um delito formal, é com a mera conduta de induzir, instigar ou auxiliar de maneira séria. Isto é, com induzimento, instigação ou auxílio praticados de maneira séria. Já se consumou o delito do caput.
Ou seja, não precisa de acontecer nem a morte nem a mutilação da vítima. Basta ser uma conduta de maneira séria, uma conduta de instigar, induzir ou auxiliar de maneira séria. Né? Agora, e nos parágrafos 1º, 2º, 6º e 7º? Aí a consumação ocorre com a lesão corporal grave ou gravíssima ou com a morte do ofendido, é o que nós estamos dizendo aqui. Veja, outra vez, no 122 caput, é induzir ou instigar alguém a suicidar-se. É simplesmente o ato de induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Ou a que a pessoa pratique automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A pena é até pequenininha, é reclusão de 6 meses a 2 anos, cabe até juizado especial criminal. Aqui. Agora, muito bem, no parágrafo 1º diz assim: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 desse Código. Bom, aí então a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Diferente. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, aí é o resultado morte, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Como já era antigamente, né? Antigamente, quando a morte do suicida se consumava, era de 2 a 6 anos de pena. E quando havia uma lesão grave ou gravíssima, era de 1 a 3 anos, então nada mudou. Né? Agora, uma pergunta interessante. A tentativa é possível? Possível. Depois do advento da Lei 13.968/19, que é o pacote anticrime. Por que é possível? Imagine o seguinte: eu mando uma carta para alguém dizendo para a pessoa: suicide-se, mate-se a si mesmo, ou mutile-se, automutile-se, de uma maneira séria. Eu mando a carta pelo correio, certo? A carta se extravia, mas eu tentei. Quer dizer, que se a pessoa recebesse aquela carta, tomasse conhecimento do conteúdo da carta, mesmo sem praticar nenhum ato contra a sua própria vida ou sua integridade física, já estaria consumado o caput. Então, o caput se consuma dessa forma. Quando? No caput, estou falando. É quando a vítima toma conhecimento do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio ou à automutilação, que foi feita aí no caso de uma maneira séria pelo autor do crime. Ao passo que a tentativa então vai ser quando ele manda uma carta séria, induzindo, instigando ou prestando algum auxílio para a pessoa suicidar-se ou automutilar-se, e a carta se extravia pelo correio. Eu mando um e-mail, o e-mail se extravia. Então é uma tentativa. A pessoa não chegou a tomar conhecimento da conduta do agente. Bom, agora olha aqui. O tipo objetivo. Tipo objetivo é o seguinte, não muda nada, é os verbos típicos induzir, que significa pôr pela primeira vez a ideia do suicídio ou automutilação na cabeça da vítima, instigar, que é reforçar uma ideia que a vítima já tem de suicidar-se ou automutilar-se, o auxiliar, toma aqui a navalha, toma aqui o veneno, toma aqui a corda, né? Isso nada muda. O ato causador da morte, que é o enforcar-se, o cortar os pulsos, o tomar o veneno, tem que vir da mão do suicida ou daquele que se automutila, não do agente. Agora eu pus aqui uns complementos, vejam vocês.
Veja, suicídio é a morte causada pelo próprio sujeito passivo, o ofendido, contra si mesmo. E a automutilação, que fala lá no caput, é a autolesão causada pelo sujeito passivo ofendido contra o seu próprio corpo. Exemplos: amputar um dedo, cortar os pulsos, coisas dessa natureza. Agora vejam os parágrafos 6º e 7º. São hipóteses de vulnerabilidade, ou de presunção de vulnerabilidade, que é a criança e o adolescente até 14 anos, dia do aniversário, o doente mental e a ausência de capacidade de resistência. Olha aqui que coisa interessante. Parágrafo 6º. O que diz aqui? Se o crime de que trata o parágrafo 1º, que é da automutilação ou da tentativa de suicídio, resulta uma lesão grave ou gravíssima, então, se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, só gravíssima aqui no caso, e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, como por exemplo a pessoa que está muito bêbada, a pessoa que está em coma, a pessoa que está desmaiada, o agente responde pelo crime previsto no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, que responde por lesão corporal gravíssima, que nós vamos ver ainda hoje ou amanhã. Então, é o que está falando ali, o agente responde por lesão corporal gravíssima, que é o 129, parágrafo 2º, ou por homicídio, que é o 121 do Código Penal. Olha aqui, o parágrafo 7º diz o seguinte: se o crime de que trata o parágrafo 2º, o parágrafo 2º é esse aqui, ó, o parágrafo 2º do 122 novo, se o suicídio, que é a morte do suicida, se consuma, ou da automutilação resulta a morte, né? Então, parágrafo 7º, se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou seja, 14 anos até o dia do aniversário, ou contra quem não tem o discernimento contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do 121. Então, significa o seguinte, em outras palavras: aquilo que eu falei para vocês na aula passada, ou nas aulas passadas lá, o dia que eu dei o 122, do ponto de vista doutrinário, agora a própria lei resolveu, ou seja, agora não tem mais dúvida. Há uma presunção de vulnerabilidade se a vítima é criança ou adolescente de até 14 anos, dia do aniversário. Se a vítima é doente mental, ou se há uma ausência de capacidade de resistência na vítima, ou seja, porque a vítima está em estado de coma, enfim, está muito bêbada, e se você mandar ela pular num abismo, ela vai pular. A vítima está muito intoxicada de drogas e ela não sabe o que está fazendo. Então o agente vai responder por lesão corporal gravíssima, que é o 129, parágrafo 2º, ou homicídio, se ocorrer a morte, que é o artigo 121. Então aquilo que a gente resolvia pela doutrina, agora está resolvido pela lei. Aqui já tem um dispositivo certinho na lei. Bom, que continua só sendo o dolo no 122, é certo. Agora nós temos mais causas de aumento de pena, que vieram aqui com o pacote anticrime. Vejam, o parágrafo 3º, ele já existia.
aumenta-se, como diz aqui, a pena é duplicada, pena em dobro. Inciso 1 do parágrafo 3º, se é motivo egoístico. O motivo egoístico é aquele ligado aos interesses do agente, é o sobrinho sacana que induz o tio a suicidar-se para ficar com a herança. Inciso 2, a vítima menor é 14 mais um dia até 18 menos um dia, porque lembrem que até 14 dias do aniversário há uma presunção de vulnerabilidade. Eu respondo ou pela lesão gravíssima ou pelo homicídio. E a vítima com capacidade de resistência diminuída é, por exemplo, quando ela está com depressão. Vejam, agora tem os parágrafos 4º e 5º que foram acrescentados pelo pacote anticrime. Se o crime é cometido através da rede de computadores ou rede social, né? Quando eu faço a indução, mas vejam, aumenta-se a pena é aumentada do dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social e ainda ou transmitida em tempo real. E parágrafo 5º, aumenta-se a pena de metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, aqui é um aumento de pena pelo uso da rede mundial de computadores. Então, sim, agora aqui ficou mais fácil uma coisa. Questão dos pactos de morte. Vejam, aqui ficou mais fácil, porque vejam como acontece. O 122 caput é crime formal. Aí o parágrafo 1º e 2º são crimes materiais, né? Então tem dois tipos de crime dentro do mesmo artigo aí. Há duas hipóteses. Veja, quem praticou a conduta causadora da morte? A, B ou ambos? Quem sobreviveu? Há duas hipóteses. Quando há apenas um sobrevivente, se o sobrevivente for o que praticou a ação causadora da morte do outro, lembrem, ele abriu a torneirinha da câmara de gás. Ele vai responder por homicídio, artigo 121, não é o 122. Se o sobrevivente não foi o que praticou a ação causadora da morte do outro, mas apenas instigou este último a praticar tal ato, vejam, então quer dizer que aqui nesse caso o sobrevivente não é o que abriu a torneirinha. No primeiro caso, o sobrevivente foi o que praticou a ação causadora da morte do outro, do perigo de vida para ele próprio e a morte do outro. Ele abriu a torneirinha. Então ele vai responder por homicídio do outro. O A vai responder por homicídio do B. Agora, se o sobrevivente for o B, no exemplo, e não foi ele que praticou a ação causadora da morte do A, ele não abriu a torneirinha de gás tóxico, mas apenas instigou o A a abrir a torneirinha e receber o gás contra si. O sobrevivente responderá pelo artigo 122, parágrafo 2º, primeira figura, que é essa daqui, ó. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Ficou até mais fácil. Ele vai responder, não é pelo 122, ele vai responder pelo 122, parágrafo 2º, primeira figura. Está bem claro aqui. Quando os dois, A e B, sobrevivem. Vejam, aquele que praticou a ação causadora das lesões corporais ou do perigo de morte em relação ao outro, quem abriu a torneirinha do gás tóxico, responde pela tentativa de homicídio do outro. Agora, sobreviveu aquele que não praticou a ação causadora das lesões corporais ou do perigo de morte, ou seja, ele não foi o que abriu a torneirinha do gás venenoso, mas apenas instigou o outro participante a fazê-lo. Ele responderá pelo 122 caput, se a outra pessoa não sofreu lesão grave ou gravíssima. Bem claro aqui.
se ele só induziu, instigou a outra pessoa a entrar com ele na câmara de gás e os dois tentarem suicídio juntos. Ele responde só pelo 122 caput. Ou então ele responderá pelo 122 parágrafo 1º se a outra pessoa sofreu lesão grave ou gravíssima. 122 parágrafo 1º aqui, ó. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. É nessa hipótese aqui. Então até ficou mais fácil. As coisas ficaram mais enquadradas corretamente dentro do seu artigo e do seu parágrafo correto. Porque, como eu disse, por exemplo, nós doutrinariamente, usando a teoria do domínio do fato, fazíamos com que alguém que manda uma criança suicidar-se, e a doutrina dizia já, não precisa ser uma criança pequena é certeza, mas até um adolescente de 14 anos no dia do aniversário, havia aquela presunção de violência ou de vulnerabilidade, né? Então, hoje já tem um artigo correto aí e o parágrafo, que é o parágrafo 6º ou parágrafo 7º. Já resolve esse problema da criança ou adolescente até 14 anos, dia do aniversário, é presunção de vulnerabilidade. Então, o autor vai responder por lesão corporal gravíssima ou por homicídio, se ocorrer a morte. E no caso do louco também. No caso do louco já está resolvido, está posto ali dentro do próprio artigo, né? Então, o que a doutrina resolvia, agora está dentro da lei. E a pessoa que, por um motivo qualquer, ela não possa reagir, ela não possa resistir ao que lhe é proposto, como a pessoa que está em coma, a pessoa que está desmaiada, a pessoa que está muito bêbada, a pessoa que está muito drogada, assim por diante. Bem, então, essas observações que eu queria fazer em complemento àquelas que eu fiz no dia do 122, mas dizendo que a grande maioria das coisas que eu tinha ensinado antes permanecem as mesmas aí, não tem perigo nenhum. Bem, hoje nós vamos entrar num artigo novo, que eu já dei para vocês os que vêm aí no meio, já dei o 123, o 124 a 128, todos eles eu já dei. Agora, eu vou dar o 129, que é as lesões corporais, que é um tema que está até, vejam aí, ligado a essa nova redação do artigo 122. Só uma coisa que eu gostaria de falar antes, ainda do 122. Só me ocorreu agora aqui. Nessa nova redação. Vejam bem. Observem que do artigo 121, que é o homicídio, 122, 123, infanticídio, 124 a 126, são todos crimes dolosos contra a vida, que vão para o júri. Só que agora tem uma diferencinha, prestem atenção. 122 caput com a nova redação do pacote anticrime. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se. Bom, isso vai para o júri. Ou a praticar automutilação. Aí não vai para o júri, porque quando eu incentivo a pessoa a fazer uma automutilação, mas sem ter incentivado ao suicídio, então eu só queria que ela cortasse um dedo, cortasse os punhos, né? Aí nesse caso não é crime doloso contra a vida, é um crime de lesão corporal, é um crime contra a incolumidade física da pessoa. Então nessa parte aqui não vai para júri, a menos que aconteça o que está falando aqui no parágrafo 6º, né?
se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo, parágrafo 1º, esse da automutilação ou da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então vejam, de novo, o parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, que eu acabei de ler, desse artigo, resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer causa não pode oferecer resistência, o agente responde pelo crime descrito no artigo, no parágrafo 2º do artigo 129. Agora, no parágrafo 7º, o crime de que trata o parágrafo 2º é o que diz o seguinte, olha: se o suicídio se consuma, quer dizer, a morte do suicida se consuma, ou da automutilação resulta a morte, o sujeito responde pelo 121. Então, aí nesse caso, vai para a júri, certo? Mas eu quero dizer, quando houver só o caput, só a instigação, o induzimento, o auxílio para que a outra pessoa faça automutilação. Eu não quero que ela faça o suicídio. O meu dolo é direcionado à automutilação da vítima. Bom, então nesse caso não vai para a júri. Nesse caso é o juiz comum singular que julga. Bom, falar disso daí. Aí nós já falamos o que precisava do 122. Vejam, agora nós vamos no 129 do Código Penal, que são as lesões corporais. Vejam bem, vamos dar aqui o conceito de lesão corporal. Conceito, vejam. O que é uma lesão corporal? Porque aqui no Código Penal o tipo é redigido de uma maneira ampla, né? Aqui, ó, artigo 129, eu vou ler o caput para vocês, que é a cabeça do artigo. 129, caput. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, então o que é o conceito de lesão corporal? Vejam, é todo o ferimento na parte exterior do corpo humano, que uma pessoa faça na outra. Não interessa aqui a autolesão. Autolesão não interessa, a não ser nesse caso do 122, que é uma automutilação, mas que uma outra pessoa é que induziu, instigou a vítima a fazer, né? Mas normalmente o direito penal rege-se por um princípio chamado princípio da alteridade. Vejam, a palavra alteridade em português, ela vem de alter, do latim. Que quer dizer outro, ou outro, né? O outro ou a outra. Isto é, no direito penal, interessa a lesão ou perigo de lesão que o agente faz contra
o outro, não contra si mesmo. Guardada essa devida exceção do 122, agora com a nova redação. Muito bem. Então, o que é lesão corporal? É todo ferimento feito por outra pessoa na parte exterior do corpo humano da vítima. Bem como qualquer dano efetivo em seus órgãos internos ou respectivas funções. Veja, aqui no todo ferimento na parte exterior do corpo humano. Eu pego uma faca, um canivete e dou uma canivetada em alguém. Isso é um ferimento na parte exterior do corpo humano. Qualquer dano efetivo em órgãos internos ou respectivas funções. Quer dizer, imagine só por um exercício mental. Eu dou uma pancada com um pau aqui nas costas da pessoa, nesse ponto aqui, né? Não fica nenhuma marquinha do lado de fora, imaginemos isso. Só que afetou o órgão interno lá, que é o rim. Ou sua função. O sujeito parou de urinar por um dia. A função urinária não se realizou por um dia. E ainda, qualquer dano efetivo à saúde física. Aí eu dava esse exemplo, agora está acontecendo. Quer dizer, não esse agora, o exemplo da Covid não serve para dar aqui, que vai dar um outro crime, né? Mas vamos dar um exemplo. Imaginemos que eu tenho dentro de um tubo de ensaio um vírus de uma gripezinha mesmo. É uma gripezinha que não é igual a Covid que mata. Deixa a pessoa só doente, né? Eu jogo o conteúdo daquele tubo de ensaio numa outra pessoa e a pessoa pega uma gripe que antes ela não tinha, uma gripe nova. Isso é uma lesão corporal, é qualquer dano efetivo na saúde física da pessoa ou na saúde mental da pessoa. Só que aqui o saúde mental tem uma conotação mais de orgânico. Eu quero dizer o seguinte, vamos dar um exemplo, né, nessa questão de qualquer dano efetivo na saúde mental do indivíduo. Aquele filho muito trabalhoso que deixa a mãe depressiva, no exemplo, né? Essa depressão não é uma lesão corporal. A depressão que o filho acabou causando na mãe não é uma lesão corporal. Porque a depressão, ela se opera na parte anímica, na parte imaterial da nossa mente, né? Aqui eu estou falando da parte física, da parte orgânica da mente, que é o sistema nervoso central. Então, por exemplo, é o caso aqui que eu estou querendo dizer, qualquer dano efetivo na saúde mental do indivíduo, é eu, por exemplo, dar uma pancada na cabeça da pessoa e por uns dias ela fica meio esquecida, ela perde um pouquinho do movimento da mão por uns dias, assim por diante, né? Então, qualquer dano mental. Mental no sentido de afetar o sistema nervoso, os órgãos responsáveis, cérebro, cerebelo, espinha, responsáveis pelo sistema nervoso central da pessoa humana. Bem, agora eu vou dar para vocês uma classificação das lesões segundo os instrumentos utilizados para fazer a lesão. Quer dizer, conforme o tipo de instrumento, é uma lesão que eu vou causar. Então está aqui, instrumento, e a lesão. Lesão ou ferida, né? Como queiram. Então, primeiro nós temos os instrumentos mais simples e depois o casamento deles, né? Primeiro nós temos um instrumento, vejam, o instrumento é cortante. O instrumento é cortante. Só que ele provoca uma lesão
uma lesão ou ferida incisa. Isso que eu quero dizer, porque eu já vi laudos por aí falando de instrumento inciso e a lesão é cortante, ao contrário. O instrumento é cortante, ele possui é uma faca que tem um gume, né? O gume é o corte que eu quero dizer aqui. Então esse instrumento chama cortante. E aquela lesão, ela é incisa, que é o quê? Onde eu passo aqui no braço o gume da faca, o gume de algum instrumento, vai abrir uma espécie de vai abrir uma brecha aqui e vai ficar o que nós chamamos uma borda para lá, uma borda para cá. E a gente fala em medicina legal bordo, né? Fica um bordo para cá, outro para cá. Então, esse daqui que é uma lesão incisa. Instrumento cortante. Aí o outro instrumento chama-se perfurante. O instrumento é perfurante, mas a lesão é chamada de punctória. É o seguinte, imaginem que eu pego aquele espeto de churrasco, que ele é redondinho, né? Ele é roliço. Então eu pego aquela pontinha e bato no braço de uma pessoa. Então como é que vai ficar? Vai ficar uma lesão seguinte, a lesão punctória. Uma espécie de um tubinho, né? Porque é redondo, aquele instrumento que eu enfiei é perfurante, perfurante, que é o espeto de churrasco redondo. Então vai ficar um tubinho dentro assim no braço da pessoa que vai aprofundar um pouquinho. E lá no fundo vai ter aquela pontinha de acordo com o desenho do instrumento, né? Esse chama instrumento perfurante. O outro instrumento se chama contundente. Instrumento contundente faz uma lesão contusa. Olha, instrumento contundente tem um número imenso, que é, por exemplo, um pedaço de pau, cabo de vassoura, um cacetete do policial. As minhas unhas, quando eu dou uma unhada, dou uma escoriação no braço de uma outra pessoa, uma lixa é instrumento contundente, um chicote batendo na pessoa é instrumento contundente. Então, tudo isso daí, um cano, dá uma canada na pessoa, né? É instrumento contundente. E a lesão que se forma é contusa. O que é a lesão contusa? Ela tem assim, algumas formas que ela assume, né? Quando eu dou uma paulada em alguém, normalmente dá um hematoma. O que é um hematoma? É aquele roxinho, né? Que por debaixo da pele houve uma ruptura de vasinhos e fica roxo, justamente porque houve aquela ruptura de vasinhos debaixo da pele. Tem uma que fica mais, chama bossa sanguínea. Eu dou uma pancada no braço da pessoa, fica um empoçamento de sangue por debaixo da pele, mas mais assim acentuado. Chama bossa sanguínea. O vergão, né, quando eu dou uma chicotada em alguém, o vergão. Quando eu faço uma escoriação com as minhas unhas, ou um outro instrumento qualquer, eu pego, por exemplo, sei lá, um instrumento como uma escova dura, né, e passo com força no braço da pessoa, aquilo é uma escoriação. Então, é instrumento contundente. Aí vem o casamento de uns com os outros aqui. Nós vamos ver isso agora. Primeiro, nós temos um instrumento temos um instrumento pérfuro cortante. Instrumento pérfuro cortante.
Ele é um instrumento que ao mesmo tempo perfura e corta. Perfura e corta. Desculpe, gente, vocês vão falar daqui a pouco, pelo amor de Deus, não fale isso de mim não, porque eu sou uma pessoa que considero todos os seres humanos iguais e já dei provas disso na minha vida. Mas o melhor exemplo que se dá do instrumento pérfuro cortante é a peixeira do baiano. Ou seja, ela tem uma ponta, assim, né? E tem um corte de cá e um corte de cá, dos dois lados, né? E uma ponta. Então, o que acontece quando eu dou uma facada em alguém? Certo? Perfura e corta dos dois lados. Então, vai parecer uma espada. Ou seja, se você olhar com o espéculo, que é aquela, como eu diria, aquela lupa com uma luzinha do médico, né? Se a gente olhar dentro daquela ferida que vai se chamar, o instrumento é pérfuro cortante, a ferida é pérfuro incisa. O que nós vamos ver, gente, se nós pegarmos o espéculo do médico e olharmos dentro da barriga da pessoa, ou do braço, aonde foi dado aquele golpe pérfuro inciso, foi feita aquela ferida pérfuro incisa. Eu vou ver do lado de cá, certo? Aqui, ó, do lado de cá um corte, do outro lado um corte, e lá no fundo, aonde acabar a lesão, a marca da pontinha. Vocês entenderam? Então, é o que vai acontecer, né? Só que tem um detalhe, isso daqui é lógico. Vocês vão aprender comigo durante a minha fala, que a lesão corporal pode ser um crime, assim, autônomo, né? Eu quis fazer, o meu dólar era de fazer só uma lesão corporal e parar por aí. Tanto que eu dei uma facada no braço, eu dei uma pancada na mão, eu dei uma pancada na perna, eu não queria matar a pessoa. Mas, veja, golpes com instrumento pérfuro cortante e fazendo uma ferida pérfuro incisa na vítima, conforme a profundidade, vocês entenderam? Isso é, como se diz, o 129, que é esse crime, ele é um crime e meio para fazer o homicídio. Esse 129 é apenas um meio de fazer o homicídio. Exemplo, eu pego uma peixeira, que é um instrumento pérfuro cortante, e procuro a cavidade profunda do ventre da pessoa, daquela chamada facada cavitária, que vai buscar as cavidades, né? Ou no peito, eu busco as cavidades, certo? Isso daí já é um dolo de homicídio, pelo lugar nobre do corpo e vital que eu peguei, tá certo? Mesma coisa se tiver aqui do instrumento contundente. Eu dou uma pancada no braço, na perna, no ombro, bom, então eu não quis matar, né? Agora eu dou 10 pauladas ou canadas na cabeça da pessoa com um pedaço de pau, um pedaço de cano, que é instrumento contundente, aí o 129 está sendo usado só como um meio de fazer um homicídio, né? Então, quer dizer, mas isso não tem contradição alguma, porque um dos princípios que vocês aprenderam com o Dr. Gasparotto no ano passado, no conflito aparente de normas penais, é o crime meio em relação ao crime fim. Crime meio, 129. E o crime fim, que é o 121, o maior, né? O maior absorve o menor. Mas agora, tem muitos casos que fica só no 129 mesmo. Aí nós temos que ver o caso concreto. E por fim ainda não. Nós temos também um instrumento chamado pérfuro contundente, que vai causar na vítima uma lesão pérfuro contusa. Gente, qual é o melhor exemplo que a doutrina dá de instrumento pérfuro contundente que faz uma ferida pérfuro contusa? Bala de revólver, projétil de arma de fogo, porque ele perfura
mas vai contundindo pele, nervos, musculatura, ossos, né? Então, o melhor exemplo que se dá é de instrumento pérfuro contundente é a bala de revólver, o projétil de arma de fogo. Bom, aqui eu faço uma parada. Vocês peguem o livro de medicina legal. Peguem um livro de medicina legal, tem muitos. Você tem o Almeida Júnior, que é da USP, tem o Delton Croce, tem diversos livros de medicina legal. Vocês pegam um livro de medicina legal e também tem um muito bom, que é um bem resumido, de um colega meu de Ministério Público chamado Dr. Eduardo Del Campo. Dr. Eduardo Del Campo também tem um muito bom livro de medicina legal. Ele explica o seguinte, que nessa questão de instrumentos pérfuro contundentes, né, que seria a bala de revólver, a balística, ela evoluiu até um certo ponto, mas nós não temos, sabe, porque às vezes vocês estão acostumados a assistir aquelas séries como o CSI lá na televisão, e FBI, não sei o quê, então eles falam assim, o tiro foi exatamente a 1,22 centímetros e tantos milímetros. Isso é errado, isso não existe. Esse é americano querendo mostrar uma técnica que não existe, como se eles já tivessem, né? Como se eles já tivessem tal técnica, que não existe. O que nós podemos dizer é o seguinte, ó, um tiro foi a queima-roupa, que é encostar aqui na pele, certo? Encostar o cano do revólver aqui e dar um tiro. Ele vai ter características especiais. Ele vai ter uma zona de esfumaçamento. Ele vai ter, como todo tiro tem uma orla de contusão e enxugo. Mas ele vai ter, acima de tudo, uma zona de chamuscamento, porque foi encostado. Então vai queimar, chamuscamento. Então, esse tiro foi encostado. Acabou. Ponto. Eu ganhei um júri lá em Ituverava, mais ou menos nesse sentido, vocês vão ver. Vou contar daqui a pouco. Eu posso saber que o tiro foi a pequena distância, assim, tipo 10 centímetros, né? Um palmo, porque vai ter características, só não vai ter o chamuscamento, mas vai ter o esfumaçamento, vai ter a zona a orla de contusão e enxugo. Tudo bem. Lá em Ituverava, eu ganhei um júri da seguinte maneira. O tiro pegou aqui na têmpora direita, se não me falha a memória, da vítima. Têmpora é isso daqui, ó, é essa região temporal aqui. E a defesa então veio dizer que o réu agiu em legítima defesa porque estava se defendendo da vítima. Foi impossível. O que está descrito aqui no único depoimento que tem nos autos é o correto, pelo seguinte: houve uma situação de briga anterior, briga de trocar murros e pontapés. Quando a coisa acalmou, a vítima se virou para ir embora. A vítima fez assim, se virou. Foi então quando o réu deu um tiro nela aqui. Quer dizer que já tinha acabado a briga, já não tinha mais legítima defesa. Tinha acabado a briga porque ela se virou para ir embora. Aí ele deu o tiro aqui, ó, no lado, na têmpora. E bem de perto, bem de pertinho, assim, de 10 centímetros. Isso vem a mostrar que a briga já tinha pacificado, porque senão, se fosse uma situação de legítima defesa, ele daria um tiro no peito, ele daria um tiro na cara, porque está brigando, né, de face a face, mas não aqui, não tem jeito, aí a dinâmica fica totalmente comprometida, a dinâmica do tiro aí, né? Agora, vejam bem, daí para frente, eu só sei, acima de 50 centímetros, eu só sei que o tiro foi à distância, quer dizer que aí vai ficando cada vez menor aquela tatuagem de pólvora, né, em volta do tiro. Vai ficando cada vez mais. Então eu posso supor assim, ó, esse tiro foi dado a 30 centímetros, a 40, 50. Mas o que passa disso daí é tudo chutômetro do CSI, que foi exatamente a 2 metros, 2 metros e 5, exatamente a 3 metros, isso daí é tudo besteira que não tem como provar. São suposições. E por fim, nós temos o instrumento
corto contundente. Que faz uma lesão corto contusa. É um instrumento, portanto, que ao mesmo tempo ele corta e contunde, vai quebrando ossos, abrindo fenda na pele, na musculatura, nervos, tendões, etc. O exemplo de instrumento corto contundente é o machado. O machado ele corta e contunde, vai contundindo os músculos, né? Só que é óbvio, aquilo que eu falei, eu não quero matar a pessoa, dou uma machadada na mão, no dedo, na perna, no pé. Agora eu dou uma machadada na cabeça, eu estou mostrando que eu quero matar, eu estou usando a lesão corporal só como um meio para atingir um fim, que é o homicídio. Bem, isso daí eram as poucas considerações que eu tinha que fazer de instrumentos e respectivas feridas ou lesões. Muito bem. Dado esse conceito, né, que eu acho que deixei bem claro aqui, tanto aqui como aqui, que tem que haver, ainda que por um curto tempo, que às vezes um hematoma dura um dia, 2 dias, né, tem que haver uma consolidação de um dano no corpo da vítima, um ferimento na parte exterior do corpo da vítima, qualquer dano nos seus órgãos internos, respectivas funções, qualquer dano efetivo na saúde física ou mental do indivíduo. Tem que haver uma consolidação ou permanente ou passageira no corpo da pessoa. Assim, por exemplo, o eritema, que é o rubor na pele, aquele fato assim que eu dou um tapa no rosto da pessoa, fica só a marca dos 5 dedos, mas não como um hematoma, fica só aquele vermelhinho que daqui uns poucos segundos ele desaparece, né? O vermelhinho desapareceu. O eritema, portanto, que é o rubor na pele, a dor, deu um soco aqui na minha barriga, doeu. Tem que provar por um laudo que houve dano no órgão interno. O mal-estar, ele me deu um soco, eu estou sentindo mal. Tem que provar que houve, por um laudo, um dano num órgão interno ou na função interna. Ou desmaio, me deu um soco, eu desmaiei. Tem que provar o dano interno. Porque, vejam, o eritema, que é o rubor na pele, a dor sozinha, o mal-estar sozinho, o desmaio por si, não são lesões corporais. Porque não fica uma consolidação no corpo da pessoa. Matheus, o que aqui não quer? Cravou aqui, o que é isso? Tá bom. Então vejam, o eritema, que é o rubor na pele, a marca dos 5 dedos que ficou assim rapidamente no rosto da pessoa, pode configurar uma contravenção penal. Contravenção penal é aquele crime anão, né? Um crime menorzinho, um crime de menor entidade, que chama contravenção penal. Pode configurar a contravenção penal de vias de fato, que é o artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, que é praticar vias de fato contra outra. Pode ser isso, mas não uma lesão corporal. O objeto jurídico aqui da lesão corporal, que é o bem tutelado pela norma, é aquilo que eu falei lá no crime no 122, no que diz respeito à automutilação. O objeto jurídico é a integridade física e mental da pessoa. Integridade física é do corpo. Mental, já falei, não é a pessoa sofrer um problema anímico como uma depressão, por exemplo. O problema aí seria eu dar uma pancada na cabeça da pessoa e a pessoa ficar esquecida por uns dias, ficar com os movimentos meio lentos por uns dias. Eu estou falando da parte orgânica referente ao funcionamento mental da pessoa, que é cérebro, cerebelo, espinha, os órgãos relativos, fazer uma lesão nesses órgãos relativos ao sistema nervoso central da pessoa.
Objeto material é a pessoa humana, lógico, porque sobre quem recai a conduta de eu fazer uma lesão corporal, eu dar uma cortada no braço, uma perfurada no braço, uma pancada com um pedaço de pau. É a pessoa humana, né? Sujeito ativo é qualquer pessoa, correto? Qualquer pessoa pode fazer. Vocês vejam, embora seja inimputável, não tem imputabilidade penal, uma criança pode machucar outra criança, um adolescente pode machucar outro adolescente. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de lesão corporal. Agora, o 5, o sujeito passivo que é a vítima, em regra, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser física, né? Qualquer pessoa humana pode ser machucada. Exceção são esses dois aqui, ó. É o parágrafo 1º, lesão grave, e o parágrafo 2º, lesão gravíssima, que são esses dois incisos que eu vou falar para vocês agora. Ó. Que aqui a lesão grave, no 129, parágrafo 1º, inciso 4, consiste em eu bater numa mulher e provocar nela a aceleração do parto. Vocês entenderam que o feto nasceu perfeitinho, né? A criança nasceu normal, não teve aborto. Simplesmente acelerou o parto. Ela teve a criança de 8 meses e meio, 7 meses, né? Então, aceleração do parto. E o parágrafo 2º, inciso 5, eu bato na mulher, quero dar uma surra nela, mas acabo provocando o aborto nela. Aí já há a morte do feto, há um abortamento. Então vejam, no parágrafo 1º, inciso 5, para poder haver aceleração do parto, e no parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso 4, e parágrafo 2º, inciso 5, a mulher, a vítima, tem que estar gestante, senão não há aceleração do parto e não há aborto, né? Então, esse que eu queria chamar a atenção de vocês, certo? Então, até aqui, a gente continua amanhã, era o tanto que eu tinha que falar. Muito obrigado pela oitiva e um bom dia para os meninos da manhã e meninas da manhã, uma boa noite para os meninos e meninas do noturno.